Falta exatamente um mês para a nova estação. E aí, chuva e calor é a combinação perfeita para o surgimento dos criadouros do mosquito da dengue. O número de casos da doença aumentou 540% em todo o país. Em relação ao ano passado, a quantidade de pessoas com suspeita de ter dengue chegou a 1,5 milhão. Aqui em São Paulo, um número absurdo. O aumento foi mais de 3.000%. Quando chega a noite, equipes da Secretaria de Saúde de Sinop, em Mato Grosso, começam o trabalho. É um jeito de encontrar moradores em casa. Todo mundo trabalha, né? É o homem, a mulher, todo mundo. Antes mesmo de terminar, 2019 já é considerado um ano endêmico, por ter muito mais casos suspeitos do que o normal. Em Minas Gerais, que tem um maior número, 484 mil, o aumento foi de 1.780%. Em São Paulo, o crescimento surpreendeu ainda mais, 3.078%. Em Goiás, o número subiu menos, mas também preocupa, 47%. A comparação foi feita com o mesmo período de 2018. A situação nos 3 estados também é explicada pelo crescimento da dengue tipo 2, considerada muito agressiva. Nesses estados, a partir do ano passado, nós começamos a identificar de maneira mais significativa o sorotipo 2, que não circulava predominantemente no nosso país desde 2008. A dengue tipo 2 atacou em cheio a pequena Ibirá, no interior paulista. A estratégia para combater o mosquito foi espalhar essas armadilhas, que mais parecem um vaso de plantas, pelas casas. Os mosquitos são coletados e analisados em laboratório. Em Belo Horizonte, a maior dificuldade é impedir o descarte de entulho e lixo. A sujeira logo se transforma em focos de reprodução do mosquito. Você é pouca vergonha, né? Aqui em Goiânia, uma outra ferramenta para ajudar a diminuir os casos de dengue cabe na palma da mão. Qualquer pessoa que tenha um celular pode baixar o aplicativo e fazer denúncias dos locais que são criadouros do mosquito. As denúncias chegam imediatamente à vigilância epidemiológica. Isso direciona os nossos trabalhos, priorizando áreas que de fato têm problemas e que ali pode desencadear uma transmissão. Neste prédio, a síndica pediu uma vistoria pelo aplicativo. Lá está telado e aqui não está, o mosquito vai vir para cá. O mosquito ele quer 2 coisas, sangue e água. A sujeira nesse terreno baldio também foi denunciada pelo aplicativo. Não adianta nada o morador limpar sua casa, seu quintal e jogar aqui, ó. O mosquito vai proliferar aqui e vai voltar para dentro da casa dele. Eu mostro para vocês agora as armas pesadas que foram apreendidas pela Polícia Civil aqui de São Paulo. Um arsenal avaliado em R$1,5 milhão. Isso foi no Itaim Paulista, que é na zona leste aqui da capital. As armas estavam escondidas aí numa parede. Encontraram por lá 8 pistolas 9mm, 7 fuzis, 3 armas calibre .50, que são armas muito pesadas, usadas em assaltos contra carros fortes e também empresas de valores. Valor estimado aí dessa apreensão, R$1,5 milhão. Parte desse material foi colocado à disposição, vai ser colocado à disposição do Exército e parte vai ser destruída. Uma pessoa foi presa. Mudando de assunto, falamos sobre a prisão do assassino do mestre Moa do Catendê. O Paulo Sérgio Ferreira de Santana foi condenado a 22 anos e 1 mês de prisão pelo assassinato do capoeirista. O capoeirista é o Romualdo Rosário da Costa. O mestre Moa do Catendê levou 13 facadas pelas costas num bar em Salvador, horas depois do primeiro turno da eleição presidencial em outubro do ano passado. As testemunhas contaram que ele conversava sobre política quando se desentendeu com o barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana. Aí Paulo Sérgio saiu do bar, depois voltou para atacar o capoeirista e o primo que sobreviveu. Paulo foi condenado por homicídio duplamente qualificado. A defesa disse que vai recorrer, enquanto isso, Paulo continua preso. E olha esse alerta, a Agência Nacional de Mineração diz que 19 barragens de Minas Gerais podem se romper a qualquer momento. Imagina essa informação para um estado que já vive com as marcas de 2 tragédias, Brumadinho e Mariana. Muitos moradores das áreas de risco já foram retirados de suas casas, mas outras pessoas que moram no limite dessas áreas estão muito preocupadas.
Depois da tragédia em Brumadinho, a Agência Nacional de Mineração passou a aplicar normas de segurança internacionais, que são mais rigorosas. 54 barragens foram interditadas, 33 só em Minas Gerais. Hoje, 19 estão em risco iminente de rompimento. Mais de 400 famílias tiveram que sair de casa em cidades como Barão de Cocais, Nova Lima e Itabirito. Em Itatiaiuçu, a barragem da mina Serra Azul, da ArcelorMittal, está em alerta nível 2, considerada de alto risco. A barragem que está tirando o sono dos moradores é essa aí. Segundo o cálculo dos engenheiros, caso ela se rompa, a lama vai passar exatamente aqui ao lado de onde a gente está. O problema é que quem vive aqui reclama que esses cálculos vivem mudando. Já mudaram pelo menos 4 vezes. Em um momento, parte das casas está dentro da área de risco e depois fora. A dona Marta mora bem no limite da chamada mancha, por onde a lama passaria. Ela diz que já saiu de casa e voltou várias vezes. Me disseram o seguinte: não, sua casa não está em área de risco, pode voltar para casa. Fiquei aliviada, né? Vim para casa. Meia hora depois me ligaram: a senhora tem 10 minutos para deixar sua casa. O povo engana, sua casa está em área de risco. Como que eu posso confiar? Várias chácaras estão vazias. Os moradores atingidos fizeram uma reunião e cobraram rapidez no pagamento das indenizações. Além da barragem Serra Azul, outras 2, da Minerita e da Uzi Minas, também ficam logo acima das propriedades rurais. A chegada do período das chuvas aumentou o medo por aqui. Na primeira reunião que teve aqui, eu perguntei quanto de água que tinha, eles não souberam me responder. A ArcelorMittal, responsável pela barragem Serra Azul, disse que realocou 185 pessoas em 185 pessoas em Itatiaiuçu, no dia 8 de fevereiro, e que todos esses moradores estão vivendo em imóveis alugados pela empresa e recebem um auxílio mensal. A empresa disse também que está realizando estudos de engenharia para reforço da barragem, que está desativada desde 2012. E as equipes de busca encontraram mais um corpo hoje em Brumadinho. A pessoa estava de capacete e com a arcada dentária preservada. Isso vai ajudar no trabalho de identificação. Como esse corpo ainda não está identificado, os bombeiros ainda trabalham com o número de 15 desaparecidos. 255 pessoas morreram no rompimento da barragem em janeiro. Vamos ver agora a previsão do tempo com Elimena Marques, que já está chegando aqui para falar de hoje, do final de semana. Eli, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Começamos por onde? Bom, vou começar falando da única área com previsão de sol o dia todo. Parte dela está em Minas Gerais, no norte do estado. E a outra parte está no nordeste, pegando quase toda a região. Lá pode ter uma chuvinha só no litoral baiano e também pancadas de chuva isoladas entre o oeste do Piauí e o Maranhão. Aquela chuva que passa rapidinho, né, Eli? Exatamente. Então você falou desse sol predominando lá, bombando no Nordeste. Eu quero saber como é que fica o tempo nas outras regiões. Olha, o calor tá bombando também. A gente fala aí de máximas de 31 graus em Maceió, 32 em Natal, 33 em São Luís. Nas outras regiões do país, a gente vê o mapa verde, a chuva se espalhando a partir de agora à tarde. Na região norte, os maiores volumes são esperados em Manaus, que já teve chuva, também em Boa Vista, e Belém continua em alerta por causa da chuva de ontem. No centro-oeste, o risco maior de temporal hoje é em Brasília e também em Goiânia, mas já teve chuva com granizo hoje cedo em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, cidade que fica ali pertinho da fronteira com o Paraguai, Maju. Ele ia aqui em São Paulo. Olha, ontem à noite fez um friozinho, um vento frio por aqui. Eu quero saber hoje qual que é a previsão para os paulistanos. Bom, hoje é calor, máxima de 32 graus, a gente já está quase nisso. Amanhã ainda abafado, 28 graus, mas amanhã à noite começa a esfriar e domingo, máxima só de 21 graus aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro vai dar essa refrescada também. Hoje 34 de máxima, amanhã 28 e no domingo 25 graus. Essa queda na temperatura aqui tem a ver com uma frente fria que deve provocar temporal hoje aqui em São Paulo. Já deve começar a chover nos próximos minutos. No fim de semana essa frente fria vai embora, mas aí o vento fica virado, soprando do mar para o continente. Você sabe, Maju, é vento úmido, vento frio, então ainda tem previsão de chuva amanhã em São Paulo e no Rio. Agora, eu quero saber lá do Espírito Santo, né, que a situação tem sido complicada por lá.
deve continuar chovendo? Ali é um problema, Maju. Infelizmente, tem previsão de chuva na região de Vitória. Essa previsão de chuva a gente vai ver aqui, ela vai até domingo. Essa imagem é de hoje cedo na cidade de Serra Grande, Vitória. Os alagamentos chegaram quase a cobrir o capô dos carros. E essa imagem aqui é da BR-101, que corta a cidade. Ninguém conseguia passar, por isso congestionamento ali. Bom, continua o risco de novos alagamentos, também de deslizamento de terra em grande parte do Espírito Santo e no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O risco diminuiu um pouco na região de Belo Horizonte. Falando da região sul agora, a área com maior risco de temporal hoje. Bom, aqui está a imagem de Vitória, né? A previsão aí com chuva até domingo. Vamos falar então da região sul agora, que tem risco de temporal na área que a gente vê aqui em laranja, olha, perto da fronteira com o Uruguai. Nas áreas em amarelo é uma chuva variando de moderada a forte, mas isolada. E tá quente ainda no sul do país hoje. Olha, Curitiba com máxima de 30 graus, aí Florianópolis com 32 e Porto Alegre com 32 graus de máxima também. Encerrada a previsão para sexta-feira, vamos para o fim de semana. O que você pode adiantar? Lá vem o sol, lá vem a chuva, como é que é? Lá vem a chuva, esse é o destaque ainda, Maju. Olha, amanhã dá uma refrescada no sul, as temperaturas sobem até uns 25 graus só, a gente viu hoje 30, 32, né? Curitiba entra para o clube do temporal amanhã, juntamente com Campo Grande, com Cuiabá, também com Porto Velho e Rio Branco. Aviso para o sábado, Maju. Obrigada, Eliana. Até segunda-feira. Ótimo final de semana para você. Para você também, bom fim de semana a todos. Obrigada. Agora a gente vai para o noticiário internacional, porque a Colômbia entrou no radar dos protestos. O presidente da Colômbia, Ivan Duque, convocou hoje de manhã um conselho extraordinário de ministros para avaliar uma resposta aos protestos de ontem no país. Segundo o ministro da Defesa, 3 pessoas morreram nas manifestações contra o governo. Vejamos aqui, policiais lançaram bombas de gás lacrimogênio contra manifestantes lá em Bogotá. Uma mulher passou mal e foi retirada numa maca. O protesto era contra reformas do governo, como flexibilização do mercado de trabalho e também reforma da Previdência. Os manifestantes também pediram mais dinheiro para as universidades públicas e a implementação total dos acordos de paz assinados com as narcoguerrilhas. À noite, em várias cidades, houve aí, panelaços. Da Colômbia, a gente vai para Bolívia, porque na Bolívia o governo provisório denunciou hoje ao Ministério Público o ex-presidente Evo Morales por motim e terrorismo. O ministro do governo acusa Morales de incitar a violência através de um áudio que circulou em grupos de conversa por telefone. Uma equipe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos começa nesta sexta-feira a investigar a violência nos protestos que acontecem no país desde o fim do mês passado. E é o seguinte, olha, ontem uma marcha de apoiadores do ex-presidente Evo Morales terminou mais uma vez em violência. Manifestantes carregaram caixões de vítimas de um confronto com o exército na terça-feira até a capital La Paz. A polícia reprimiu o ato com bombas de gás lacrimogênio. Pelo menos 30 pessoas morreram desde as eleições no dia 20 de outubro. O Senado está buscando uma maneira de chegar a um acordo sobre a data de uma nova eleição. A expectativa é que até amanhã a lei para acelerar a convocação de novas eleições e a escolha de membros do Tribunal Superior Eleitoral seja aprovada. Falamos de Colômbia, Bolívia, agora a gente vai falar de Chile, porque é o seguinte, no Chile, o governo e a oposição chegaram ontem a um acordo para um pacote de medidas sociais. Entre elas, a revisão da jornada de trabalho e do salário mínimo. O Congresso ainda precisa aprovar e os protestos vão continuando aí. Santiago, vejamos aqui, em Santiago a gente teve a seguinte situação, um blindado tentou disparar contra os manifestantes, eles jogaram pedras no blindado. Em Valparaíso, outro ponto, saques a lojas e supermercados, fogo em barricadas também, manifestantes colocaram fogo. Antofagasta, no norte do país, um carro atropelou manifestantes, ainda não temos informações sobre feridos. Um relatório da Anistia Internacional afirmou que policiais e militares fizeram ataques generalizados contra manifestantes com intenção de machucar e punir. E agora há pouco, o ministro da Defesa do Chile, Alberto Espina, afirmou que a denúncia da Anistia Internacional é absolutamente falsa e foi feita sem provas.
A gente fala agora sobre a sabatina no Senado para aprovar o nome de Nestor Foster como novo embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Andréa Sadi já tinha cantado essa bola aqui pra gente, que ele seria o escolhido. Agora ela canta outra bola, que a sabatina ficou pro ano que vem. Eu quero saber da Sadi por que esse adiamento. Boa tarde, Sadi. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Maju, porque segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelson Trade Filho, não vai dar tempo, não tem tempo hábil para tanta burocracia no Senado para que o Nestor Foster ele seja aprovado lá no Senado, essa indicação dele para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Por quê? Como funciona? O governo dos Estados Unidos já deu, de fato, o sinal verde essa semana para a indicação de Foster, mas essa indicação precisa passar pelo Senado Federal. É uma mensagem que é encaminhada pelo presidente da República ao Senado, ao presidente da Casa, que é o senador Davi Alcolumbre. Depois disso, Davi Alcolumbre encaminha para a Comissão de Relações Exteriores, aí precisa decidir quem vai ser o relator dessa indicação e nas contas de Nelson Trade Filho, isso vai demorar cerca de 30 dias. Maju, a gente está quase no final de novembro, tem o recesso parlamentar ali por volta da semana do dia 15 de dezembro. Então, na avaliação de Trade, essa sabatina só deve ficar de fato para 2020, lembrando que é fevereiro de 2020, na volta, então, das férias dos parlamentares. E, Sadi, dá pra gente aí um perfil rápido desse futuro embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Rapidinho, Maju, ele tem um perfil conservador, ele é muito ligado ao ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Ele já está de forma interina no comando da embaixada lá nos Estados Unidos desde junho. Lembrando que essa novela só vai ter um desfecho agora, após, de fato, o recuo de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, um dos filhos do presidente dessa vaga. Ele recuou, então ficou para o Nestor Foster, que é a escolha do presidente da República. Obrigada, Sadi. Me despeço da Sadi. Falo agora do Papa, porque terminou hoje a visita do Papa Francisco à Tailândia. A gente vai ver aqui, olha, no terceiro dia em Bangkok, ele participou de um encontro com líderes das comunidades budista e muçulmana, além de integrantes da Igreja Católica. O Papa enfatizou a importância da tolerância religiosa e a necessidade de criar novas maneiras para que todos enfrentem juntos os desafios globais. Mais tarde, ele rezou uma missa para os jovens. A comunidade católica representa menos de 1% da população da Tailândia, que é de maioria budista. Amanhã, o Papa Francisco parte para o Japão, onde visita Hiroshima e Nagasaki. Olha isso aqui, astronautas que estão lá na Estação Espacial Internacional saíram hoje para uma longa caminhada. Vejamos aqui. Essas imagens são sempre legais. O tour deve levar mais de 6 horas e o objetivo dessa missão é consertar o detector de raios cósmicos da estação. Essa é a segunda de 4 caminhadas que os astronautas devem fazer aí nos próximos dias. A NASA diz que a missão é complexa e é a maior em 10 anos. Amanhã é dia de estreia no Como Será. Nosso convidado é Rubinho Barrichello, que vem falar dos projetos sociais que ele lidera no Instituto da Família, não é isso? Isso mesmo, vai ser ótimo. E tem bem mais. Tem a estreia da nossa nova série Holanda Terra, Ar e Água. Agência de viagens, academia e loja de lingerie. Tudo sob medida para quem tem mais de 60 anos. Sábado também vai ser dia de rainha. Alexandre Henderson vai viajar no tempo para lembrar as rainhas da história do Brasil e as majestades nacionais que brilham até hoje. E sábado também tem o podcast novo do Como Será. O tema amanhã é alfabetização no mundo digital. Você ouve no site do Como Será ou em g1.com.br/podcasts. E ainda hoje morre aos 75 anos o rabino Henry Sobel. E a seguir, a Caixa libera mais um lote para saque do FGTS. E o Brasil tem o 7º mês seguido com criação de emprego com carteira assinada. Até já!
A gente volta com um lembrete. A partir de hoje estão liberados os saques de até R$500 do FGTS para quem não tem conta na Caixa Econômica Federal e nasceu em julho ou agosto. Esse aí é o 4º lote, são 7 lotes no total. 8.700.000 trabalhadores têm direito a esse lote que vai entregar R$3,3 bilhões. E nesse país aí que tem um mar de desempregado, né, mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho, dar uma notícia de aumento de criação de vagas é sempre bom. Pelo 7º mês seguido, a economia brasileira criou empregos com carteira assinada. Foram mais de 70 mil vagas em outubro, um leve crescimento. E a maior parte dessas vagas é no comércio. O apetite para o fim do ano parece que está maior. As vendas de salgados, doces, chocolates e panetones melhoraram. E esta empresa de São Paulo está aumentando em 16% a produção. Vai tudo para venda nas 27 lojas do grupo. A expectativa é de aumentar bastante a venda, por isso essa contratação também, tanto para a produção, aqui dentro da fábrica, que já aconteceu faz um tempo, quanto agora para a loja, para essa parte comercial. Para produzir mais, a empresa precisou contratar um número maior de funcionários temporários do que no ano passado. A Maiara, que estava vivendo de bicos, agora tem uma chance de mostrar serviço. E aí, quem sabe, né? A minha expectativa é ficar. Ficar, não sei só a temporária, né? Poder ficar. De tudo eu tô fazendo aqui, eu não espero por nada, eu já faço tudo. Tô a milhão aqui na loja. O trabalho temporário nesta época do ano está ajudando na leve recuperação do nível de emprego. Março foi o último mês em que o emprego formal encolheu. De abril para cá, são 7 meses consecutivos em que o país vem criando novas vagas de trabalho com carteira assinada. Em outubro, foram 70 mil. No ano, o Brasil acumula mais de 800 mil novos empregos formais. Mais da metade das novas vagas foram criadas no comércio. O setor de serviços foi o segundo melhor. 10 anos atrás, o Brasil criava mais do que o triplo de vagas com carteira assinada, comparando com o que está criando agora. E a necessidade hoje é muito maior. O país tem mais de 12 milhões de desempregados. Ou seja, a notícia é boa, mas o Brasil precisa de muito mais emprego. Este professor de economia diz que não existe solução de curtíssimo prazo. Para o emprego se recuperar mesmo, o Brasil precisa destravar a atividade econômica. A gente precisa de uma reforma tributária que simplifique os impostos para os empreendedores. A gente precisa abrir mais economia para gerar competição internamente. Precisamos também melhorar bastante a qualidade de educação, tornar a educação mais voltada para as habilidades que o mercado necessita. Enfim, a gente tem uma série de reformas que podem destravar a nossa baixa produtividade e aumentar o crescimento. E uma pesquisa que a Confederação Nacional da Indústria está divulgando hoje mostra bons resultados do setor industrial em outubro. A pesquisa foi feita em quase 2.000 empresas brasileiras e analisou a evolução da produção, do estoque, do emprego e da utilização da capacidade. O estoque, que vinha bastante alto, diminuiu, ou seja, os produtos que estão sendo feitos não ficam tanto parados no estoque, vão sendo vendidos aí. O emprego e a produção aumentaram. A utilização da capacidade instalada da indústria brasileira atingiu o maior nível em quase 5 anos. Significa que as máquinas que existem nas indústrias estão sendo mais usadas, um sinal de melhora no ritmo de recuperação do setor. E hoje é o seguinte, depois do último capítulo da novela, o Globo Repórter vai mostrar pra gente quem são as verdadeiras donas do pedaço aqui do país. Fina como uma toalha de seda. É a massa da gaúcha que deixou o campo para fabricar pastéis de Santa Clara. Mesmo desempregada, Sandra educou e formou 2 filhos. A receita? Quindins, camafeus, olho de sogra. A verdadeira Maria da Paz é pipoqueira e vê novela em pé pelo celular. A sedução do bolo de flores, uma receita baiana que faz sucesso em Minas. E em São Paulo, a vibrante jornada das boleiras nordestinas. Quantas delícias! Você vai resistir? Hoje no Globo Repórter. E ainda hoje a expectativa da torcida do Flamengo para a final da Libertadores amanhã contra o River Plate. E a seguir, o Supremo retoma na quarta-feira o julgamento do compartilhamento de dados fiscais sigilosos sem autorização da Justiça. E morre aos 75 anos o rabino Henry Sobel. Até já!
morreu hoje o rabino Henry Sobel, de 75 anos. Ele estava em Miami. Henry Sobel é um símbolo de defesa dos direitos humanos e do diálogo entre as religiões. Henry Sobel nasceu em Lisboa, mas ainda menino se mudou com a família para Nova York. Nos Estados Unidos ganhou o sotaque forte que se tornou conhecido dos brasileiros. O que mais amo em São Paulo é ver pessoas das mais diversas origens, tantas nacionalidades diferentes, tantos credos diferentes. Henry Sobel se mudou para o Brasil logo depois de se formar. Foi convidado para ser rabino na CIP, a Congregação Israelita Paulista. O ano era 1970 e no Brasil da ditadura militar, Henry Sobel teve uma atuação importante na defesa dos direitos humanos. Em 1975, ele se recusou a enterrar o jornalista Vladimir Herzog na ala dos suicidas do cemitério israelita. Foi um ato político. A recusa era uma negação eloquente da versão do governo de que Herzog tinha se matado. Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. O rabino participou de um ato ecumênico em homenagem ao jornalista na Catedral da Sé. Mais de 8.000 pessoas compareceram. Henry Sobel continuou atuante depois da ditadura militar e sempre em defesa do diálogo, da comunhão entre as religiões e dos direitos humanos. Foi um incansável defensor dos direitos humanos, uma pessoa que levantava a voz contra qualquer tipo de violência contra as minorias, fosse contra a comunidade judaica ou qualquer outra minoria. Ele acreditava na liberdade. Como homem, ele errou e pediu desculpas. Em 2007, foi preso pelo furto de gravatas em uma loja nos Estados Unidos. Chamou o ato de falha moral e decidiu se recolher. Henry Sobel morreu hoje em Miami por complicações decorrentes de um câncer no pulmão. O enterro vai ser em Nova York, no domingo. Somos irmãos. Irmãos são diferentes, mas aquilo que une irmãos é muito mais forte. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre o compartilhamento de dados fiscais sigilosos sem prévia autorização da Justiça. Ontem, os ministros também discutiram se as informações produzidas pelo antigo COAF devem ser analisadas neste julgamento. O ministro Alexandre de Moraes considerou constitucional o compartilhamento de dados da Receita Federal e do antigo COAF, atual UIF, Unidade de Inteligência Financeira, com o Ministério Público e as polícias. O ministro afirmou que o direito fundamental ao sigilo não pode proteger criminosos. Defendeu que a transferência dos dados entre a Receita e o MP pode ser detalhada e não parcial, e que o compartilhamento de documentos na íntegra não precisa de autorização prévia da Justiça. Não há, então, presidente, ao meu ver, nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma ilegalidade no compartilhamento entre Receita e Ministério Público de todas as provas, todos os dados necessários, imprescindíveis para conformação e lançamento do tributo. Essas provas englobam, inclusive, quebra de sigilo bancário e fiscal, que ela pode fazer sem prévia autorização do Judiciário, porque a Lei Complementar 105 autorizou e o Supremo declarou constitucional. Com base nesses argumentos, o ministro Alexandre de Moraes votou para restabelecer a condenação dos donos de um posto de gasolina de Americana, em São Paulo, no processo em que a Receita Federal usou dados detalhados na ação contra os empresários. O voto de Alexandre de Moraes divergiu em parte do relator do processo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Na quarta-feira, Toffoli também votou a favor do compartilhamento de dados, mas afirmou que a transferência integral das informações, no caso da Receita, depende de autorização prévia da Justiça.
Ontem, voltou a se manifestar no plenário. Sobre a Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, defendeu que os órgãos de investigação não devem encomendar relatórios de pessoas não investigadas e que esses documentos não servem como provas, somente como caminho para obtenção de provas. Em relação à Receita Federal, Dias Toffoli votou pela constitucionalidade do compartilhamento de dados, mas propôs restringir o repasse de documentos. É vedada a transferência da íntegra de documentos acobertados pelo sigilo fiscal e bancário, como a declaração de imposto de renda e de extratos bancários sem prévia autorização judicial. Durante a sessão desta quinta-feira, alguns ministros que ainda não votaram se pronunciaram sobre o alcance do julgamento. É que a ação que está sendo julgada sobre o posto de gasolina se refere apenas a dados obtidos pela Receita Federal. Não trata de informações relativas ao COAF, que foi colocado no debate pelo presidente do Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que, como parte do compartilhamento de dados do COAF não faz parte do processo original, tem dificuldades de incluir a discussão em seu voto. Mas eu confesso a Vossa Excelência que tenho muita dificuldade em enfrentar esse tema quando ele não foi suscitado nesse RE, em nenhum momento. Eu acho que é um tema relevante, eu acho que haverá um momento oportuno em que nós nos debruçaremos sobre ele. A ministra Rosa Weber também demonstrou desconforto em tratar sobre o tema. Eu só tenho alguma perplexidade, não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar o tema UIF. Mas, pelo visto, ele só surgiu aqui, em sede extraordinária. Não se diz uma linha. Eu entendo que a exclusão da UIF no atual julgamento pode permitir que se dê continuidade ao processo que envolve o senador Flávio Bolsonaro, que está sem partido. Em julho, o ministro Dias Toffoli suspendeu todos os processos sobre compartilhamento de dados no país, tanto da Receita quanto do antigo COAF. Ele fez isso após um pedido do senador, que apontou que o caso dele era semelhante ao do posto. Mesmo depois da decisão de Toffoli, a defesa do parlamentar voltou a questionar o andamento do caso. Toffoli determinou então que o pedido fosse sorteado entre outros ministros. O sorteado foi Gilmar Mendes, que também deu uma decisão provisória suspendendo o processo de Flávio Bolsonaro. Por isso, mesmo que o STF exclua o UIF do julgamento, Gilmar Mendes também terá que rever sua posição para que o processo contra Flávio Bolsonaro tenha ou não continuidade. A gente fala agora do estado de saúde do apresentador da Record, Gugu Liberato. Ele sofreu um acidente em casa em Orlando, nos Estados Unidos. Gugu caiu de uma altura de 4 metros, bateu a cabeça, está na unidade de terapia intensiva de um hospital de Orlando. Lá ele está sendo acompanhado pelo médico pessoal dele, pela família, inclusive a mãe do apresentador, que tem 90 anos. Gugu tem 60 anos. Um boletim médico deve ser divulgado hoje. A assessoria de Gugu agradeceu em nota o apoio de amigos e de fãs. A seguir, o Procon faz um acordo para tentar diminuir o excesso de fios nos postes de São Paulo e os preparativos do Flamengo para a final da Libertadores amanhã contra o River. Até já! A Polícia Federal fez buscas e apreensões lá em Brasília para apurar o suposto recebimento de propina por um ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. É o seguinte, o nome do ex-diretor não foi divulgado. As investigações, em parceria com a Controladoria Geral da União, apontaram indícios de irregularidades em decisões tomadas pela diretoria da ANEEL para beneficiar empresas do ramo de energia. Como contrapartida, de 2010 a 2013, as empresas pagaram propina ao ex-diretor, que montou uma consultoria 7 meses depois de deixar o cargo. Segundo a investigação, o prejuízo é de mais de 12 milhões de reais. Vamos falar agora de um problema que é comum em grandes e médias cidades de todo o país. Sabe aquele emaranhado de fios nos postes? A gente se pergunta se isso é seguro, se o fio pode estar energizado ou não e por que tanta bagunça. Para tentar botar ordem aí no pedaço, o Procon aqui de São Paulo assinou um acordo com empresas de energia, TV a cabo e também telefonia. A região tem prédios bonitos, mas a gente mal consegue ver. E quando o poste começa a inclinar e rachar, a gente olha para o alto e tem uma pista.
Se o senhor olhar ali, é tipo um almoxerifado suspenso. Tem os fios enrolados no carretel. Em São Paulo, a definição é quase sempre a mesma. Parece um ninho, né, de gato. Tá feio o negócio, né? Por ali vai internet, TV a cabo, telefonia. Os funcionários que instalam os cabos quase sempre são de empresas terceirizadas. Não podem dar entrevista, mas tem muito a falar. O que os terceirizados contam pra gente na rua é o seguinte: as companhias telefônicas pagam pela instalação de novos cabos, mas não pela retirada dos antigos. Assim, fios sem utilização, considerados mortos, continuam pendurados nos postes. Uma situação que se repete por todo o Brasil. Belém, Goiânia, Cuiabá, Rio. Os postes estão lotados. Em São Paulo, a distribuidora de energia, dona dos postes, recebe 180 milhões de reais por ano das empresas de tecnologia para abrigar e administrar os cabos. No ano passado, nós fizemos mais de 700 notificações. Nós cortamos quase 90 toneladas de cabo que retiramos da rede. E o resultado é que, nas noites seguintes, clandestinamente começam a ser reinstalados. E eu falo para a menina, quando a gente vai almoçar, não encosta em fio, porque a gente não sabe se está ligado ou não, então não encosta. O medo é compreensível. Nos postes, na parte mais alta, ficam os eletrificados. Embaixo, os de comunicação, que normalmente não tem perigo, explica esse professor de engenharia. Mas soltos, sinalizam que algo está errado. Eu aconselho as pessoas a ficarem afastadas disso, né? Mexer nesses cabos exige que seja um profissional habilitado. Na dúvida, manter distância. O Procon de São Paulo resolveu entrar na briga. Determinou que as empresas de comunicação limpem os postes, organizando os cabos num plano progressivo. A primeira etapa tem que estar pronta no fim de dezembro. Um fio que passa irregularmente por um poste é uma prestação de serviços de telecomunicação irregular. Por conseguinte, configura a prática abusiva e está sujeito a multa nos expressos termos do Código de Defesa do Consumidor. Essa multa pode chegar até quase 10 milhões de reais, para ser exato, 9.964.000 reais. Encontramos equipes de 2 empresas retirando cabos de uma avenida na zona sul de São Paulo. Disseram que não sabem se é para cumprir a determinação do Procon. É possível ver uma melhora, mas os moradores esperam mais. Acho que ainda não está suficiente, ainda dá para melhorar um pouquinho aqui. É um emaranhado horrível. O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular disse o seguinte, que as operadoras seguem as regras estabelecidas nos contratos e mantêm equipes de prontidão para reparos e atendimentos de eventuais emergências. E que a fiscalização é função da distribuidora de energia, que deve acionar as empresas de telecomunicação quando necessário. A Associação Brasileira das Prestadoras de Serviço de Telecomunicações disse que as empresas de telefonia fixa estão trabalhando para reordenar as redes aéreas de São Paulo e que várias frentes de planejamento e de trabalho estão em andamento. Agora a gente vai falar do grande dia que está chegando, amanhã, final da Libertadores, Flamengo e River Plate, um jogo único lá, final em Lima, no Peru. Tem 10 voos que saem do Rio de Janeiro em direção a Lima nessa sexta-feira e a gente vai conversar com o Pedro Figueiredo, que está lá botando a mão no ouvido porque a torcida está empolvorosa, tem um anjo atrás de você. Boa tarde, Pedro. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Se aqui no aeroporto já tá assim, imagina lá no estádio. Olha, o aeroporto Tom Jobim, o aeroporto internacional aqui do Rio de Janeiro, tem todo dia um voo regular para Lima, no Peru. Só que hoje, excepcionalmente, são 10 voos, 9 deles extras, 2 voos extras comerciais e outros 7 voos fretados. É num desses voos que essa galera vai daqui a pouco. Só uma empresa fretou um avião com 174 lugares só de torcedores do Flamengo. O custo, R$9 mil por passageiro. Teve gente que vendeu o carro para conseguir acompanhar o time de coração
na final da Libertadores. Aliás, história é o que não falta por aqui. Eu conheci gente que embarcou depois de sair do cartório. Casaram no cartório e veio embarcar para passar a lua de mel lá em Lima. Teve gente também que já tinha voo comprado para ir para Santiago antes da final ser transferida. O pessoal teve que mudar de voo, comprou uma passagem para Cusco e vai ficar no meio do caminho. São histórias que não param e o clima por aqui desde cedo é esse, de muita animação, pessoal com camisa, com bandeira, todo mundo torcendo pelo Flamengo e confiante de que vão voltar ao Rio com a faixa de campeão da Libertadores. Agora, como a gente disse, a final é em Lima, mas o Rio tá fervendo. Paixão rubro-negra com sotaque goiano. Eles se planejaram com antecedência para estar no Rio de Janeiro, confiantes na conquista de 2 títulos, um sonho da torcida do Flamengo. Coincidência, a gente pode ser campeão agora nesse final de semana, Libertadores e Brasileiro, e comemorar quarta-feira contra o Ceará no Maracanã. Vai esticar até lá? Vamos esticar até lá. O hotel no bairro do Flamengo está como na alta temporada, lotado. A maioria, torcedores rubro-negros de vários estados. Amapá, Espírito Santo, Santa Catarina, 150 flamenguistas, representa pra gente 70% da ocupação do hotel. Como o Paixão não ganha jogo, melhor pedir uma forcinha extra ao padroeiro do Flamengo. Rafael esteve na igreja de São Judas Tadeu para pagar uma promessa: 10 velas acesas por cada gol marcado pelo time nos últimos jogos. São 500 velas. Prometer, se a gente ganhar, trazer mais um bocado de vela aí também. Na hora da grande decisão em Lima, a mais de 4.800 quilômetros de distância da capital peruana, a Casa do Flamengo no Rio de Janeiro vai ferver. A estrutura está sendo montada para lembrar o caldeirão dos últimos jogos no Maracanã. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Estádios também vão receber torcedores durante a final em Brasília, na Grande Vitória, Cuiabá e Belém. Uma vez Flamengo. Nas ruas do Rio, o clima de decisão movimenta o comércio popular. Estou aqui escolhendo, mas está difícil porque é muita gente e está acabando rápido. É muita emoção. Uma emoção que os torcedores viveram há 38 anos. Foi num dia 23 de novembro, como neste sábado, que o Flamengo conquistou a Libertadores com 2 gols de Zico no Uruguai. Mengão na cabeça, 2 gols de Bruno Henrique. Gol do Gabigol. Sábado é 4-0, sábado. Vai chorar a Argentina. Alô, Mengão. É nóis. Traz essa taça pra gente. E como disse o André Trigueiro, 38 anos se passaram desde a conquista da primeira Libertadores pelo Flamengo. Agora a gente vai ver a expectativa dos flamenguistas lá em Lima. A repórter Júlia Guimarães está por lá. Oi, Júlia, fala. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado no jornal hoje. O clima aqui em Lima não tá muito diferente do Rio de Janeiro, não, viu? Olha isso aqui. Tem gente chamando a cidade de Lima de Janeiro, viu, Maju? Até bandeirão tem aqui, cerca de 20 mil flamenguistas são esperados pra assistir ao jogo. Então é um clima muito animado.